Olá, gente! Olá! Tudo bem com vocês? Uma live tão esperada, hein? Dos bebezinhos de 4 a 6 meses. Preparei com muito carinho para vocês. Tô aqui ajeitando minha cola para não esquecer de nada. Esperar todo mundo ir entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Me contem aqui se estão me escutando bem. Mandem um joinha pra mim dizendo estou te ouvindo maravilhosamente bem, ou então estou te ouvindo. Mandem joinha pra mim, contem como é que vocês estão me ouvindo e me vendo. Sim, estão me ouvindo bem. Muito bom, gente. Vou esperar dar 15 horas, né? Coloquei lá pra vocês votarem no melhor horário e houve um empate técnico. Ficou 50-50 para 1 hora ou às 3 horas da tarde. Aí eu falei, bom, então quem vai resolver sou eu. Aquela bem autoritária. E aí resolvi pelas 15 horas, tá? Queria pedir aqui para vocês, para que vocês compartilhem com mamães essa live que vocês conhecem. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Então, encaminhe para as mamães que vocês conhecem para que possam vir assistir a nossa live, tá? Aqui deu uma travadinha, vocês caíram. Uai. Estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Aqui deu uma travadinha para mim. Agora tá subindo o coraçãozinho. Estão me ouvindo bem? Me sinalizem, por favor. Que aqui travou um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Sim, então vamos lá, vamos embora. Gente, compartilhe então com o máximo de mamães que vocês conhecem para que elas possam escutar a nossa live, né? E que possam assistir e colocar em prática, e se beneficiar aí de conhecimento para colocar em prática, tá? O que a gente precisa pensar sobre essa idade, né? Sobre os bebês ali de 4 a 6 meses. Dentro desse momento ali de 4 a 6 meses mora a famosa regressão do sono, né? Onde toda mãe tira todos os cabelos da cabeça pensando nesse momento. E aí eu sempre falo assim, mãe, acalma o coração, cada um reage de uma forma. E isso é muito importante que a gente tem assim de forma bem consciente, porque às vezes a gente fica sofrendo tanto antes da hora e a criança vai passar por aquele momento de forma tranquila e às vezes aquilo nem vai impactar o sono dela, né? Não dá pra gente generalizar, todas as crianças serão impactadas por esse momento, mas a gente vai entender mais sobre esse momento hoje aqui na live, entender também como que a gente deve conduzir esse momento, tá? Que eu acho que isso é um ponto muito importante, é algo que eu tô zumbi. É algo que mexe ali com a organização ali da nossa casa, né? Então, vamos entender assim, ó, o que tá acontecendo na vida da criança de 4 a 6 meses. Imagina que é uma criança que acabou de sair ali do período da estrogestação, né? É uma criança que acabou de sair de um momento onde nem tinha sustentação de cervical e que no final ali do 3º mês, entrando para o 4º mês, é uma criança que está conseguindo pegar objetos e trazer para a linha média, é uma criança que está começando a fazer canoinha, né? Está começando a pivotear, está começando a rolar e desrolar, né? A sentar, né? Não a sentar, mas a ficar sentada, né? Então é um ganho motor muito grande para a criança nessa faixa etária, né? E também é um momento que a criança começa a enxergar muito mais o que está em volta. Então antes, talvez, vocês falassem assim, minha filha mal envolvia ali com o ambiente. Agora, meu Deus, ela quer olhar para tudo e ela quer ver tudo. Sabe uma coisa que... Gente, deixa eu tomar um pouquinho de água, peraí. Eu tô com a garganta pior pós-Covid do que durante o Covid. E um monte de gente que eu converso tá da mesma forma. Durante o Covid não senti nada. Depois, agora eu tô com a garganta meio esquisita.
Vamos lá, então. É um momento que o ambiente começa a influenciar muito. Eu recebo muitas mães nesse momento e a mãe às vezes relata assim, até mamar. Nossa, antes eu dava mamar em qualquer lugar e super funcionava. Agora, às vezes eu vou dar mamar e tem alguém no ambiente, ou tem a televisão às vezes tá ligada. Nossa, parece que meu bebê não quer mamar, ele fica tirando a boquinha do peito e fica olhando para as coisas. Então é um momento onde a criança está se descobrindo. Eu falo que é onde a criança nasceu, onde ela quer interagir com tudo muito mais, né? E isso é muito significativo, né? A gente começa também a sentir um pouco mais o temperamento ali da criança. E é uma fase assim muito gostosa, né? Mas é uma fase também que é desafiadora, porque a gente, como mãe, tá entendendo que o bebezinho agora não é mais recém-nascido, que ele agora sustenta a cervical, que agora ele quer começar a interagir com tudo que tá acontecendo. Então é muito importante que a gente consiga evoluir junto com a criança, porque por vezes a gente se prende àquele bebezinho que nem se mexia direito. E aí, agora com 4 meses, é um momento que a criança começa a soltar vários fonemas, né? A dar gritinho. E aí, às vezes a mãe diz assim pra mim, nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Meu bebê não para de soltar, assim, de vocalizar. E eu falo, gente, tá tudo bem, é normal. A criança não tem que ficar quietinha. Ele vai fazer barulhinho e ele vai achar o máximo fazer o barulhinho, que ele vai escutar e vai entender que o barulhinho sai da boquinha dele, né? Então é uma fase, assim, maravilhosa. Mas é uma fase que a gente tem que estar preparada pra viver. É uma fase que a criança tem que ir muito pro chão, né? Pra que ela possa ali se desenvolver, para que ela possa ali brincar, né? É uma fase que a criança, como agora está interagindo muito com o ambiente, começa a ficar entediada. Se a gente ficar, por exemplo, muito tempo às vezes no mesmo ambiente, você começa a ver que a criança está reclamando, e aí você troca de ambiente, pronto, a criança acha maravilhoso e super para de ficar ali entediada e para de reclamar. Então a gente tem que estar bem atenta a tudo isso, tá? Isso eu acho que é um ponto assim extremamente importante. Está sendo uma fase muito desafiadora para mim. Paula, é uma fase muito desafiadora para muitas famílias, né? Não é só para você. Tá? Então é muito importante que a gente faça essa observação ativa da criança, para que a gente possa reconhecer os sinais que os nossos filhos estão nos dando, porque eles mudaram, né? Não é mais aquele sinal daquele bebezico, que às vezes tem muita mãe que diz, Fernanda, antes dos 3 meses era só mamar e dormir, assim, tipo, não tinha desafio. E agora, meu Deus, é uma luta com a soneca. Eu entro no quarto e é muito, muito, muito choro. E aí eu não sei o que fazer, eu não sei se eu sigo e se eu insisto em colocar pra fazer a soneca ou se eu pego e saio do quarto. Eu me coloco sempre muito perdida com relação a isso. É uma das grandes questões que muitos pais me trazem nessa faixa etária, que a gente vai conversar hoje aqui na live, tá? Então, e por que eu tô falando de todas essas questões motoras com vocês? Porque é muito importante que a gente entenda. Porque quando eu tô falando do sono de uma criança, eu preciso olhar essa criança como um todo. Não dá, gente, pra eu simplesmente... Não dá, gente, pra eu simplesmente olhar pro sono sem olhar pro momento do desenvolvimento que essa criança tá vivendo. Então, por exemplo, às vezes a mãe relata assim pra mim, nossa, Fê, do nada meu filho acordou no meio da noite e começou a tagarelar no berço. Ou então, do nada, meu filho acordou no meio da noite e começou a rodar no berço, né? E aí, a gente às vezes se perde com relação a isso. Então, é muito importante que a gente entenda. É assim como nós, né? Quando eu estou com uma questão na minha vida, isso vai impactar o meu sono, né? Então, se eu estou com uma questão, por exemplo, profissional na minha vida, isso de alguma forma pode impactar no meu sono. E a criança ali não é diferente. Poxa, gente, se essa criança tá aprendendo a rolar, se essa criança tá aprendendo a pegar e trazer na linha mediana, se essa criança tá parando sentada, a gente sabe o que é parar sentada? Quantos músculos tem que estar funcionando para a criança parar nessa posição? Imagina que antes a criança enxergava o mundo deitada e agora ela consegue sustentar o corpinho e ficar sentada e enxergar o mundo assim. Então são muitas coisas acontecendo ali na vida da criança. E nós, como pais e como condutores desse momento, né, precisamos ter sensibilidade com relação a isso. Precisamos entender que de alguma forma isso pode impactar o sono,
tá? A gente precisa olhar para isso. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre qual é a necessidade, né? O que a gente espera para esse momento, tá? A gente espera mais ou menos 14 horas de sono ao longo do período de 24 horas, dividido entre sonecas e sono noturno. O que se espera de um bebê de 4 meses? A gente espera mais ou menos 4 sonecas, tá? E mais próximo do 6º mês, tem algumas crianças que logo após completar 6 meses transitam para 3 sonecas. Enquanto o bebê ainda está fazendo 4 sonecas, a janela de sono varia entre 1h30 e 2h30. Quando o bebê passa para 3 sonecas, faz a transição de janela de sono de 2 a 3 horas acordado. E aí é muito importante que a gente entenda nesse momento, principalmente quando o bebê está ali ainda com 4 sonecas, é que não existe uma regularidade. As sonecas, elas são sempre muito variáveis. E é bem importante que isso fique bem claro para que vocês ajustem a expectativa. Quando eu atendo uma família de bebês ali de 4 meses, né, às vezes a mãe fala assim, nossa, mas parece que eu fico o dia inteirinho colocando meu filho para dormir. É essa sensação que eu tenho, do dia inteirinho tá entrando dentro do quarto e tá ofertando soneca. Gente, é mais ou menos o que acontece, porque um bebê que tem 4 sonecas, então mais ou menos a cada 1h30, 2 horas, a gente precisa levar esse bebê para fazer soneca. E isso não tem muito como ser mudado. E é por isso que a gente precisa criar um ritual, né, para que seja cada vez mais leve, para que se cada vez a gente repita mais de uma determinada forma, para que se tenha cada vez menos resistência. Mas o fato de toda hora você ter que ir lá ofertar soneca, gente, é isso, porque são várias sonecas ainda. Infelizmente, não tem como mudar isso. Então, eu acho que essa expectativa é muito importante de ser ajustada. Uma outra coisa é assim, qual é o tempo? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Fernanda, qual é o tempo que deve durar a soneca? Gente, eu acho que assim, ó, é um momento que... É óbvio que a gente tem tabelas e eu gosto muito, inclusive no meu feed tem várias postagens de diretrizes ali sobre o sono, mas que serve para ser de fato uma diretriz, que serve de fato para te orientar. Não é que você tenha que pegar aquilo, garrar naquilo e fazer aquilo ser uma regra, porque... Gente, às vezes a mãe fica louca tentando enfiar a criança dentro daquela diretriz ali e às vezes a criança foge um pouco daquilo e tá tudo bem. Então eu sempre falo assim, ó, a melhor forma da gente entender sobre o sono dos nossos filhos é papel e caneta na mão e anotar as coisas. Então, a minha criança tá começando o dia, tal horário, a minha criança, depois de determinado tempo, por exemplo, depois de 1h30, ela faz a primeira soneca, aí faz uma soneca de 40 minutos. Fernanda, 40 minutos é muito pouco para uma soneca? Eu digo sempre assim, como essa criança acorda dessa soneca? Ela tá acordando bem? Ela acorda pronta, disposta para brincar? Ela tem ali uma janela de oportunidade que ela consegue ir pro chão? Ou ela tá acordando sempre chorando muito e você vê que a criança tá sempre muito irritada? Porque isso... é um ponto importante da gente olhar. E por vezes a gente não olha. E por vezes a gente não se atenta. A gente só quer enquadrar a criança dentro de uma regra. É óbvio que eu gostaria que essa criança fizesse sonecas mais longas. Sim, quem não gostaria, né? Mas às vezes é uma criança que simplesmente fica bem com 40 minutos. Que acorda super brincando. Quanto tempo para colocar para dormir e dormir de fato? Há 3, 4 semanas demorando muito para dormir, acordando rápido com 10 ou 15 minutos. É por isso que você precisa anotar os horários. Tem criança que dá o primeiro sinal de sono, tipo uma sobrancelhinha vermelhinha, um olhinho coçando, você já tem que sair correndo e colocar a criança para dormir no exato momento. Tem criança que você precisa esperar um pouquinho mais. Fernanda, mas como é que eu sei? Testando, anotando. Olha, no primeiro sinal eu já corri pro quarto. Não funcionou bem. Eu precisei esperar um pouquinho mais. Aí você vai lá e faz o teste de novo. Ah, não, esperando um pouquinho mais funciona melhor. Tenha por base que assim, ó, a primeira janela de sono do dia costuma ser sempre a janela de sono mais curta, porque ainda tem melatonina da noite, né?
Já as janelas de sono da tarde, elas costumam ser um pouquinho mais longas, porque elas já têm um pouquinho de cortisol ali no corpo, então o bebê consegue ficar um pouquinho mais acordado, tá? Então, não tem melhor forma do que você anotar os sinais e você anotar os horários da criança, porque é em cima disso que você consegue ir conhecendo melhor o seu bebê, né? Então, o que a gente tem? Como na literatura, fala-se que nessa idade precisa de mais ou menos 14 horas ao longo do dia. Eu sempre falo que pelo menos 10 horas de sono noturno. E aí entra uma outra questão que eu acho extremamente importante, tá? De 10 a 12 horas de sono noturno, né? Mas pelo menos 10 horas. Uma outra questão que eu acho extremamente importante é a hora de iniciar e de finalizar o dia. Porque é através desse horário fixo, porque fixo, bem assim com esse sinal, porque uma variação saudável é importante, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos é um ponto extremamente importante da gente variar, né? Quando eu falo em horário fixo para um ser humano, eu preciso entender que meia hora mais, meia hora menos tá ok, tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente às vezes se perde, né? Então, e por que é importante ter esse horário fixo? Para regular o relógio biológico. Através do horário de iniciar e de finalizar o dia é que eu regulo o relógio biológico. Então, é de extrema importância que a gente consiga organizar isso. Eu sempre falo assim, ó, anota e veja quais são os horários que a criança tem preferência em iniciar o dia. Porque 95% das crianças são matutinas e começam o dia muito cedo. Uma criança que inicia o dia muito cedo, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, ela precisa finalizar o dia cedo para que ela não seja privada de sono, né? Então, você vai anotar, meu filho começa o dia 6 horas da manhã. Que hora que essa criança tem que estar dormindo? Essa criança tem que estar dormindo por volta de 7, 7h30 da noite. Já uma criança, porque nós temos ali os outros 5% que já iniciam um dia mais tarde, né? Então essa criança, ela pode também ir dormir um pouquinho mais tarde, né? E aí, por que eu falo sobre essa flexibilidade, às vezes ali, né, pequena, mas ter essa flexibilidade? Porque principalmente quando o bebê estiver ali com 4 meses, vai ter 2 sonecas no dia que vão ser ok, que vão ser ótimas, e vai ter 2 sonecas às vezes que vai ser mais ou menos, que vai ser mais curta. E com isso tem um pouco de variação na hora de colocar a criança para dormir. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, parece óbvio, mas não é. Tá? A criança só dorme quando ela tem sono. E aí às vezes, nesse momento, a gente fica tão louca, buscando tanto sinal de sono, buscando tanto colocar a criança para dormir. A gente fica tanto em função disso, que a gente às vezes acaba colocando a criança para dormir sem a criança ter o sono necessário, né? Então, o que eu queria explicar para vocês? Se a criança acordar, se a criança tem o hábito de dormir 7 horas, ela precisa ter um tempo de energia para gastar depois da última soneca. Então, se a janela de sono é de 1h30, 2h30, ela tem que ter pelo menos 2 horas. Então, se ela dorme às 7, ela tem que estar acordando dessa soneca às 5. Mas às vezes as coisas se bagunçam e essa última soneca ela acontece um pouquinho mais tarde. A criança acorda 5h30. Não adianta você querer entrar às 7 horas da noite para colocar a criança para dormir. Você pode colocar essa criança para dormir um pouquinho mais tarde, meia horinha, flexibilizar isso. E eu percebo que às vezes a mãe tá tão engessada, a família tá tão engessada no horário que não consegue enxergar essa flexibilização que é importante, que é extremamente saudável, que é respeitar a necessidade daquela criança, tá? Então isso é importante e isso cabe dentro de uma flexibilidade de horários saudáveis, que não vai estar impactando no ajuste do relógio biológico, tá? Então é bem importante que a gente deixe isso bem claro. E aí, sobre a janela de sono ficou claro, então, que é mais ou menos de 1h30, 2h30, o bebê mais próximo de 4 meses é mais ou menos 4 sonecas, já o bebê mais próximo de 6 meses, essa janela de sono ela costuma estender um pouquinho, e aí a janela de sono fica de 2 a 3 horas, normalmente aí passa para 3 sonecas, tá?
Às vezes a mãe pergunta assim pra mim, Fernando, o que eu faço quando a soneca é muito curta? Gente, eu sou favorável a emendar a soneca. Então vamos lá, vamos pensar como que é uma soneca de qualidade. Eu fiz um Reels hoje que eu gosto muito de falar sobre isso, do quanto é importante ajustar o ambiente de sono. Às vezes a mãe acha que isso é a maior besteira, que a criança tem que dormir em qualquer lugar. E talvez até o 3º mês, simplesmente seu filho realmente dormir em qualquer lugar. Mas nesse momento agora, que ele começa a interagir muito mais com o ambiente, não, ele não dorme mais em qualquer lugar, né? E aí a gente precisa cuidar disso para que ele consiga relaxar e realmente se entregar para o sono. Então, no meu ponto de vista, rituais é muito importante que aconteça. O que é ritual? É sinalizar que daqui a pouco vai dormir, é sinalizar que vai vir a soneca. O que eu posso fazer de ritual de soneca? Eu, na minha casa, eu sempre amei fazer assim, ó. Então, a Diana tava brincando. Eu sou físio, né, gente? Então eu sou a pessoa que I love you chão. Eu acho que a criança, ela tem que, tipo, ter um tatame de EVA e é no chão que a criança tem que ficar, assim, que é o melhor lugar pro desenvolvimento da criança, né? Então, o que eu fazia? Quando eu via que estava próximo de vencer a janela de sono, eu ia diminuindo o ritmo das brincadeiras. Então, por exemplo, se tava com aquele brinquedo que às vezes batia o pezinho e acendia uma luz, ou que cantava, eu já tirava desse brinquedo, porque às vezes causa muita agitação. Então, mesmo ali no local de brinquedo, eu já ia dando uma diminuída na energia. Aí pegava a Diana no colo. Na minha casa tem um corredor super longo. Eu ia 1 ou 2 vezes no corredor com a Diana, andando, falando mais baixo, verbalizando com ela o que ia acontecer, que daqui a pouco era a hora de fazer uma soneca, que a gente ia descansar o corpinho, pra gente poder descansar, pra depois acordar e brincar. Então, o ritual de soneca é algo sutil, né? Aí eu andava 1 ou 2 vezes, entrava pra dentro do quarto, escurecia o ambiente, ligava o ruído branco, se precisasse ligar o ventilador ou o ar-condicionado ligava, ia acalmando ela no meu colo até colocá-la para dormir. Isso sempre foi o meu ritual de soneca. Eu sempre fiz um ritual de soneca enxuto, curtinho, tá? Já no sono noturno, a gente gasta um pouco mais de tempo, porque é um ritual mais relaxante. Pode envolver o banho, apesar de na minha casa nunca ter tido banho no ritual de sono, tá? Eu sempre falei sobre isso, simplesmente porque não funcionava na logística da minha casa. Mas pode ter banho no ritual de sono, pode ter uma massagem, pode ter cantar uma música ou uma oração, né? E aí então colocar a criança para dormir, né? Sempre repetir a mesma atividade. Quando eu falo sobre ritual, que o ritual serve, sabe quando a gente vai pegar um caminho no meio do mato, e aí tem um monte de mato, e você passa, vem mato na tua cara, gruda carrapicho na tua calça, você fala, meu Deus, esse caminho nunca vai ficar tranquilo. O caminho, ele fica tranquilo quando você passa uma vez, passa outra vez, passa outra vez, até que você abaixa o mato dali de tanto que você passou, né? Você criou ali um caminho. E quando eu falo sobre o ritual de sono, ele faz sentido quando a gente entende isso, que precisa ser repetido por várias vezes, da mesma forma, para que a criança crie ali segurança e que ela entenda que ela pode se entregar para o sono, né? Agora, se eu faço um dia e aí eu falo, a Fernanda falou, mas eu fiz um dia, isso não deu certo, não, isso é a maior balela da face da terra, e eu não repito, a criança não vai gerar segurança naquilo. A criança aprende através de repetição. Verbaliza com a criança, porque a criança já absorve tudo, o que vai acontecer. E toma cuidado com a tua entonação de voz, porque a gente fala muito, né, na nossa entonação. Então, quando eu vou dar, por exemplo, um ritual de bom dia para a criança, bom dia, é dia, nós vamos sair lá fora, nós vamos brincar. Quando eu vou fazer a soneca daqui a pouco, eu vou abaixando a minha energia também na voz, né? Porque às vezes a mãe tá tão agitada que a mãe não percebe isso. Assim como quando a gente entra para dentro do quarto, tanto para soneca quanto para sono noturno, a gente precisa entender que o momento ali para a criança é de abaixar a energia para relaxar e dormir. Não adianta a gente entrar no quarto na maior agitação da face da terra, porque isso não vai ajudar os nossos filhos a conseguir abaixar a energia para dormir. A gente é o aquário, o peixinho tá ali dentro. Se o aquário estiver mega agitado, o peixinho vai estar dando um looping lá dentro. Como é que essa criança vai relaxar para dormir? A gente é energia, a gente tem essa troca muito grande. Então é muito importante essa consciência nossa, esse nosso abaixar de energia quando a gente entra para colocar o nosso filho para dormir, tá?
Sobre o momento ainda do adormecer, que eu acho que é uma característica muito grande, né, dessa faixa etária, é que existe às vezes muita luta, sabe? Quando entra no quarto, existe uma luta muito grande. Observe se a gente não tá tirando a criança de um ambiente extremamente agitado e claro e enfiando a criança num ambiente extremamente escuro e calmo. Eu preciso fazer essa transição de forma gradual, né? Não adianta ser a ferro e fogo. Agora não, eu já tentei fazer de forma gradual e ainda assim existe choro. Olha, tem muitas crianças que, principalmente nessa faixa etária, choram. Às vezes choram 5, 10 minutos e depois conseguem relaxar e adormecer. Eu digo o seguinte: olha para o teu filho e veja a necessidade que o teu filho está tendo. Se a necessidade é de sono, eu preciso colocar ele para dormir. E eu preciso lidar com esse choro. Eu tô acolhendo, tá no meu colo, tá tudo bem. Porque por vezes, quando a gente não respeita a principal necessidade, que no caso é o sono, e a gente atende o choro, pega e sai do quarto e vai dando cada vez mais estímulo, eu vou fazendo uma bola de neve e aí chega daqui a pouco a criança explode de tanto que chora, porque na verdade ela estava exausta e não tá mais conseguindo lidar com o sono, tá? Então observa isso, eu sempre oriento isso. Viu que tá com sono? Entra dentro do quarto, seja consistente. Eu sempre oriento que na soneca você entre dentro do quarto e você insista para que a soneca aconteça pelo menos ali uns 30 minutos, sabe? Fica dentro do quarto, ajuda essa criança a dormir. Às vezes a gente entra dentro do quarto e tem a expectativa de que a criança durma em 5 minutos. Gente, a gente dorme 5 minutos até a criança se desconectar, tem ali um período de latência, sabe? Então é importante a consistência, é importante que a gente entenda que é uma construção, tá? Peraí. Não adianta a gente entrar dentro do quarto e ficar ali um pouquinho só e já querer sair de dentro do quarto. E aí eu queria falar uma coisa pra vocês que eu anotei aqui, que eu tô até olhando pra ver, pra eu não esquecer. Existe um amadurecimento do sono nesse momento, né? A gente acha, a famosa regressão do sono, ela acontece entre o 3º e o 6º mês. A gente nunca sabe quando é que ela vai acontecer. Eu não gosto do livro Semanas Mágicas, eu não gosto da ideia, meu filho está em salto, porque o salto existe? Existe, claramente ele existe, a gente vê uma agitação maior. Quanto tempo ele vai durar e quando ele vai acontecer, no meu ponto de vista, não dá para ser falado. Se alguém me perguntar com quanto tempo meu filho vai andar, eu vou dizer para você que é normal que a criança ande entre 10 meses e 1 ano e 6. Quando ela vai andar é individual, cada ser é um. Né? Então, é a mesma coisa com relação ao salto. Ele vai acontecer? Como que a criança vai reagir? Cada criança reage de uma forma, tá? E o que acontece nesse momento, no salto dos 4 meses, que é tão dito? O ciclo de sono pesado, ele passa a ter mais estágios e com isso mais despertares. Então, às vezes é aquela criança que passa a despertar a cada 40 minutos, se ela não tiver uma autonomia. É aquela criança que dormia mamando antes e que para ela não era um problema, mas nesse momento passa a ser um problema, porque aí ela se acorda, ela dorme de uma forma e acorda de outra e não consegue voltar a dormir. E aí vira um ciclo sem fim, que é uma criança que a mãe diz assim, olha, tá mamando a cada 1 hora durante a noite. Não sei se vocês estão passando por isso ou se vocês já passaram por isso, mas é algo que eu vejo muito nessa faixa etária, tá? Porque na verdade é o momento que amadurece esse sono, então realmente começa a ter mais transições ali e a criança se desperta e a gente se perde e acaba colocando no peito, então dando uma madeira. É um momento que às vezes a mãe diz assim, dormia com a chupeta, a chupeta era uma benção na minha vida, a chupeta simplesmente não atrapalhava. E aí, nesse momento, a chupeta começa a atrapalhar. Porque, normalmente, a chupeta, ela atrapalha assim, dorme sugando a chupeta, e aí no meio na transição do ciclo, quando dorme, né, cospe. E aí depois quando faz a transição do ciclo, cadê a chupeta? Não tá na boca. Aí é onde a criança acorda, precisa da chupeta, não tá com a chupeta na boca, chora, a mãe vai lá e coloca a chupeta. E aí isso acontece a cada 40 minutos. Eu vejo muito isso acontecer com bebês nessa faixa etária. Então, é muito importante que a gente entenda um pouco sobre a autonomia do sono, né? O que eu sempre falo?
gente, nessa faixa etária, cuide das sonecas. Faça que as sonecas aconteçam, mesmo que ela aconteça no colo, que às vezes ela aconteça no carrinho, ou que por vezes precise fazer com que ela aconteça mamando. Tá tudo bem, eu não acho que isso seja um problema. E vamos avançar no sono noturno. Como é que a gente avança no sono noturno? A gente vai trazendo autonomia, né? Ajustado o ambiente, igual a gente já falou aqui, ajustado a rotina, igual eu comentei aqui. O que a gente vai fazer? Meu filho só dorme mamando. Eu vou fazer na troca. Então eu vou trazer agora pro meu filho o dormir no colo ninando. Mas meu filho chora. Tá chorando muito? Volta pro peito, deixa mamar mais um pouquinho, ou volta, dá um pouquinho mais de mamadeira, depois tira a mamadeira e traz pro colo. Vamos dando passos. Não é que a gente vai tirar a criança do adormecer mamando ou do adormecer ninando e vai jogar direto no berço. Não é isso, a criança não tá pronta para isso. A gente precisa fazer a transição de forma gradual, né? E aí depois que essa criança agora aprendeu a dormir no colo, eu vou reduzindo o balanço, eu vou colocando essa criança mais acordada no berço, né? Esse é um ponto muito importante. Fer, aqui em casa o problema não é dormir mamando, aqui em casa o problema é dormir sugando, é dormir na chupeta. Fer, o que eu faço? Pelo amor de Deus, porque essa chupeta cai, ele não acorda, mas aí na troca, igual você falou, a chupeta cai. E aí ele acorda, ele não consegue voltar a chupeta pra boca. Gente, a chupeta, primeiro você ensina teu filho a dormir no berço, com a chupeta. Você faz toda essa transição, bota a criança lá no berço. Aí a hora que a criança estiver quase dormindo, você puxa a chupeta da boca da criança. Chorou, você devolve. Não chorou, você deixa sem. Qual é o intuito disso? Aprofundar o sono sem necessariamente estar com a chupeta na boca, tá? É algo que funciona super, porque essa criança ela só vai voltar essa chupeta pra boca sozinha quando ela estiver lá, próxima de 9, 10 meses. Até então, a gente precisa dar qualidade para esse sono. E já que essa criança tem essa necessidade da chupeta, a gente puxa. E aí não deixa aprofundar com a chupeta na boquinha, tá? Deixa eu ver se eu falei. E aí... Olha, eu perdi aqui no que eu quero falar. Vamos lá. O que acontece nesse momento? Nesse momento, muitas vezes, a criança tá quase pronta ali, o corpo tá pronto, a natureza é muito sábia, pronta para a introdução alimentar. Então, por vezes, às vezes a criança começa a mamar uma vez a mais durante a noite, né? O que a gente vê na literatura falando? Que a criança precisa, nessa faixa etária, de 5 a 6 mamadas antes da meia-noite. Então, observa como é que tá esse dia. E lembra também que essa criança agora, ela começou a ficar muito mais curiosa. Observa se de fato, quando ela tá vindo mamar, ela tá mamando, ou ela tá tirando o peito, ou tirando a boca do peito ou da mamadeira e olhando pra tudo. Porque isso também pode ser um ponto que a criança tá mamando menos durante a noite, durante o dia, e quer mamar mais durante a noite. Mas observa, né? Porque é uma fase que eu vejo isso. Às vezes a criança mamava uma vez só e nesse momento tá mamando duas. E é por fome genuína, porque o corpo tá mais pronto ali, né? Tá quase ali pronto para receber o alimento, né? Então isso pode acontecer sim, mas aí a gente tenta suprir essa necessidade ao longo do dia, ao invés de ser à noite, tá? E um outro ponto que marca muito esse momento é a volta ao trabalho da mãe, né? Então eu sempre falo assim, gente, acolhe o que você tá sentindo. E é óbvio que você vai sentir quando você volta a trabalhar. Vai doer, acolhe, né? E fala pro seu filho, olha, a mamãe precisa voltar a trabalhar, a mamãe vai voltar, tá? Mas a mamãe vai trabalhar e depois a mamãe volta, louca de saudade. E aí eu atendo às vezes algumas mães e elas me falam assim, não sei se meu filho tá sentindo. Cara, óbvio que a criança também sente. Ficava o dia todo com você e agora tá ficando com a babá ou tá indo pra escolinha, também sente. Mas vocês dois vão passar por isso e respeitando. Pode ser uma criança que aí vai acordar mais durante a noite por questão de presença. Fernanda, o que eu faço? Vai lá, dá a presença, dá o contato. É diferente de ficar balançando, é diferente de dar mamar que não tá precisando, é diferente, né, de contato a criança pode precisar e eu vou lá e vou ofertar. Organiza no final do dia, para a mãe que voltou a trabalhar agora, um tempo de alta conexão, um tempo de muita qualidade junto. Suprir a necessidade emocional dos nossos filhos não é em tempo, no relógio, sim em qualidade, tá? Então eu acho que isso são pontos que são muito importantes e que a gente pode observar e pode organizar e pode colocar em prática, tá?
Eu sempre coloco assim, ó, que todo mundo sente na volta do trabalho. A mãe sente, o bebê também sente. Vamos se acolher, né? Vamos ser sensível a isso. Quando eu tô em consultoria nesse processo, eu aumento muito o tempo de conexão, né, da família, assim, da mãe no chão, quando ela chega, pra ela ter esse tempo ali com a criança. Porque isso é muito importante, tá? Ó, tenho medo de deixar de tirar as mamadas noturnas do meu bebê de 2 meses e não dormir e ficar com fome como a Dir. Suzana, a live de bebê de 2 meses foi a semana passada, tá? Você dá uma olhadinha lá. Com 2 meses, o bebê ainda precisa mamar durante a noite, tá? É natural nesse momento. Gente, então eu acho que é isso, tá? Que eu queria trazer pra vocês sobre essa faixa etária. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, tá? Eu não vou conseguir responder vocês aqui, mas eu vou abrir a caixinha de pergunta e eu respondo vocês nos stories. Quem não tá no grupo do WhatsApp, hoje eu mandei conteúdo lá, então já aproveita, já entra no grupo. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, me chama no direct, me chama no WhatsApp, eu explico pra vocês como é a consultoria, como é o meu atendimento, tá? E eu tenho também o e-book, tá? Que é num preço super acessível para que vocês possam ter todo o conteúdo. Ah, não quero comprar nada teu. Então você me assiste minhas lives, rola meu feed, estuda e coloca em prática, porque sono de qualidade é extremamente essencial para mãe e para criança, tá bom? Um beijo grande para vocês, tá? Até a nossa próxima live. Semana que vem nós vamos fazer live, tá? Dos bebês de 6 a 10 meses, tá bom? Um beijo, gente!